Bom, até a semana passada, a gente estava vendo o quê? Até a semana passada, a gente estudou a membrana plasmática. Então, a gente ficou falando sobre a composição da membrana, a gente falou sobre os tipos de transporte que a gente tem através da membrana, a gente tem o transporte passivo, a gente tem o transporte ativo. Ah, importante, tá? Lembra, a gente vai ter dois tipos de transporte através da membrana. A gente pode ter, quer dizer, dois tipos gerais, né? A gente pode ter transporte passivo. Então, dentro do transporte passivo, a gente vai ter a difusão simples, né? Difusão facilitada e osmose. E a gente também pode ter o transporte ativo. No transporte ativo, a gente vai ter diferentes exemplos, incluindo a bomba só de potássio, que é um tipo de transporte ativo, mas a gente também teria a bomba de cálcio. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô corrigindo os trabalhos de vocês e eu percebi que várias pessoas, vários de vocês, quando foram falar principalmente sobre os transportes, responderam de uma maneira incompleta. Então, a primeira questão em geral que eu tinha passado para vocês responderam ok, sobre a composição da membrana, sobre a fluidez da membrana também. Apesar das respostas de vocês serem bem parecidas, eu deixei passar. Mas em relação à terceira pergunta, teve bastante gente colocando a resposta incompleta. Então, assim, só para responder vocês, então o que era para responder? Era para responder que a gente tem transporte ativo e transporte passivo. Transporte passivo sem gasto energético, sempre partindo do local com maior concentração para menor concentração. Dentro do transporte passivo tem difusão simples, difusão facilitada e osmose. E a gente também tem o transporte ativo. Era isso que era para responder. Eu estou falando isso porque, como eu disse, várias pessoas deram resposta incompleta. Então, volta lá, se vocês ficaram com dúvida, assistam de novo a aula sobre transporte. Eu acho que não ficou totalmente claro para vocês. Então, aproveita que está disponível no meu YouTube, assiste de novo essa aula, tá bom? Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre sistema de endomembrana e rota secretora. O que é isso? Então, a partir da aula de hoje até a semana que vem, a gente vai começar a falar sobre outras organelas. Organelas que possuem endomembranas. O que são endomembranas? As endomembranas nada mais são do que membranas, bem similares com a membrana plasmática que a gente já estudou, que são encontrados em outras organelas, como o retículo endoplasmático, complexo de Golgi ou complexo golgiense e lisossomos. Todas as organelas que possuem membrana plasmática fazem parte do sistema de endomembranas, membranas internas, tá bom? Então, a partir de hoje, a gente vai começar a estudar, em especial, o retículo endoplasmático, Golgi, lisossomo, quais são as funções deles, onde eles estão localizados, tá certo? E aí, eu vou começar hoje fazendo uma breve revisão sobre eles, falando sobre a importância deles, e aí na próxima aula a gente vai falar dos mecanismos envolvidos, no quais cada uma dessas organelas elas estão envolvidas, tá bom? Bom, só para mostrar um panorama geral para vocês, aqui a gente tem uma célula eucarionte, nesse caso é uma célula animal. Por que é uma célula animal? É uma célula sem parede celular, sem vacúolo, sem cloroplasto. Gente, vamos tentar chegar na hora, porque aí eu tenho que ficar saindo toda hora da minha apresentação para poder
aprovar a entrada de vocês. Então, vamos tentar ser mais pontuais. Nossa aula começa em hora cheia, faz 20 minutos que começou. Vou repetir o que eu acabei de falar. Vamos tentar ser pontuais, tá bom? Ó, 4h20 eu não vou aceitar mais ninguém agora na sala. Pode ficar pitando, eu não vou aceitar mais ninguém. Porque senão eu acabo perdendo minha linha de raciocínio. Então, dentre as organelas que fazem parte do sistema de endomembrana, a gente tem o quê? A gente tem retículo endoplasmático. O que é o retículo endoplasmático? É uma organela que ela fica do lado aqui do núcleo, ó, tá em roxinho. Se a gente ampliar, a gente vai ter essa visão. Isso é o retículo endoplasmático. Quem mais faz parte do sistema de endomembranas? O complexo de Golgi. Então, aqui novamente a gente tem a nossa célula. Aqui, ó. Essa organela aqui, que é ampliada, a gente pode ver aqui, ó. Isso é o complexo de Golgi ou complexo golgiense. E terceira organela, que possui membrana, ó. Vocês conseguem ver aqui onde eu tô passando o mouse, ó? Ó, com ela cortada, com essa organela cortada, a gente consegue ver claramente a membrana que ela tem. Essa aqui, essa organela, é um lisossomo. O lisossomo, eles são bolinhas que eles ficam mergulhados no citoplasma da célula. Então, sempre que você vê uma célula e você vai ter várias bolinhas lá mergulhadas, há uma grande possibilidade, uma grande probabilidade de ser um lisossomo, tá bom? Lembrando, uma bolinha grande. A gente vai ver que tem algumas bolinhas que são bem pequenininhas, que vão ser outras estruturas. Eu vou começar falando sobre o retículo endoplasmático. O que é esse retículo? O retículo, ele fica do lado do núcleo. Olha, aqui nós temos o núcleo e, literalmente, grudado ao núcleo, nós temos essa estrutura que eles parecem alguns sacos, vocês estão vendo? Parecem uns sacos. Eles estão cortados, por quê? Intencionalmente, para vocês poderem ver que eles têm uma membrana. Vou pegar a minha canetinha aqui. Então, se vocês olharem, ó, ele tá cortado e aqui, ó, vocês conseguem perceber que tem uma membrana aqui, ó? Olha, uma membrana. Então, eles são sacos que ficam ao lado do núcleo. Por que eu tô falando da posição deles? É muito importante vocês prestarem atenção nas posições de cada organela, onde que vocês vão encontrar cada organela, porque ao final do semestre, a gente vai ter um trabalho valendo 2 pontos que vocês vão ter que construir uma célula em 3D, uma célula gigante. Com o quê? Usando isopor, massinha de modelar, papelão. Então, assim, vocês vão ter que compor uma célula e vocês vão ter que reproduzir cada uma das organelas, incluindo o retículo endoplasmático. Onde que vocês vão colocar o retículo endoplasmático quando forem fazer a célula de vocês? Ao lado do núcleo. Lá, quando vocês fizerem o trabalho, se tiver retículo endoplasmático longe do núcleo, eu já vou tirar nota. Então, assim, guardem também a posição, onde que está cada organela, porque, assim, a posição delas está fortemente atrelada à função que ela vai ter. Então, tá. Aqui a gente tem o nosso retículo, parece um monte de saco, né? O retículo endoplasmático, ele é subdividido em 2 categorias. O retículo endoplasmático, ele pode ser do tipo rugoso ou liso. O retículo endoplasmático rugoso, ele fica mais perto do núcleo. O núcleo tá aqui, ó. Ó, tô pintando com a caneta aqui, ó, que tava em roxinho. Isso aqui tudo é o núcleo. O retículo endoplasmático rugoso fica literalmente colado no núcleo. Enquanto o retículo endoplasmático liso, ele já fica mais distante. Qual é a diferença entre o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso? O retículo endoplasmático rugoso, ele possui ribossomos
que estão ligados a eles, na face externa do retículo. Então, vocês podem ver aqui, ó, a gente tem o nosso ribossomo, o nosso retículo, perdão, aqui em rosa. Estão vendo que tem um monte de pontinho aqui? Vocês estão vendo, gente? Sim, senhora. Então, aqui tem um monte de pontinho. O que que são esses pontinhos? São os ribossomos. Sempre que vocês verem essa parte cheia de pontinho, essa parte granulosa, pode ter certeza que vai ser o retículo endoplasmático rugoso. Olha, antigamente ele era chamado, inclusive, de retículo endoplasmático granuloso também, porque parece granulado, sabe? Então, aqui, ó, a gente tem o nosso retículo. Se a gente fizesse um corte dele, ó, isso que está em azul escuro é para ser a face externa do retículo. Lembra que eu falei que ele parece um saco? Vamos à analogia do saco. A gente tem um saco de batata. A gente poderia ter um saco de batata e um monte de pontinho aderido ao lado de fora do saco. O ribossomo é exatamente assim, ele está aderido do lado de fora do retículo endoplasmático. Essa parte que está em azul claro aqui, ó, é a parte interna que a gente chama de lúmen. Então, vamos pensar novamente no saco de batata. A gente tem a nossa face externa do saco e tem a parte de dentro do saco. A parte de dentro do saco, analogamente, seria o lúmen. Mas o que são esses ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático? Se a gente pegar um pontinho preto desses aqui e aumentar, o que a gente vai ver? A gente vai ver, na verdade, que esses ribossomos, eles não são formados por apenas uma parte. Eles são formados por duas. Aqui, ó, seria duas, faltam um. Então, os ribossomos, eles são formados por duas subunidades, uma maior, a parte de cima dele é sempre maior, e a parte de baixo, ela é menorzinha. Essa parte maior, essa subunidade maior e a menor, elas se fundem, elas se unem e formam uma coisa só. Isso aqui, ó, que olhando de longe parece um pontinho. Opa, aqui tem um pontinho, aqui tem outro. Então, cada um desse é um ribossomo. Para que servem esses ribossomos? Esses ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático, eles vão atuar na síntese proteica. O que é síntese? Produção. Então, ele vai atuar na produção de proteína. É o ribossomo que vai fazer com que toda proteína que o nosso organismo precisa seja produzida. Como que é essa síntese? Na próxima aula, a gente vai ver como que é a síntese. Então, a gente vai ver detalhadamente, passo a passo, como que é essa síntese proteica, tá? Bom, uma coisa importante que eu tenho para falar dos ribossomos, além de que ele atua na síntese proteica, é que a gente tem duas classes de ribossomos. A gente tem dois tipos de ribossomo. A gente tem os ribossomos que são aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. RER aqui, ó, é retículo endoplasmático rugoso. Então, a gente vai ter retículo que vai estar aderido ao retículo endoplasmático rugoso, porém, a gente também pode ter ribossomo que está livre no citoplasma. Ou seja, se a gente olhar a nossa célula, lembra, o citoplasma é como se fosse um gel, né? Tipo um gel de cabelo, sabe? Então, às vezes, a gente tem alguns granulados perdidos no nosso citoplasma. Esses são os retículos endoplasmáticos que estão soltos lá, que estão livres no citoplasma. Então, qual é a diferença entre o ribossomo que está livre no citoplasma e que está aderido ao retículo endoplasmático? A gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Mas, a princípio, o que eu quero que vocês lembrem é ribossomo
é quem produz proteína e ele pode produzir proteína estando aderido ao retículo endoplasmático ou estando livre no citoplasma. Alguma dúvida até agora, gente? Não, professor. Bom, então tá. Eu falei que o retículo endoplasmático tem ribossomo. Eu tô repetindo isso aqui porque eu quero que vocês aprendam por difusão. Quero que vocês escutem, cansem de ouvir até vocês pensarem, nossa, professora, eu já sei disso. Então, assim, até vocês entenderem, eu vou ficar repetindo de novo, tá bom? Então tá, a gente tem aqui o nosso retículo, a gente tem a face externa dele, tem a face interna. Para que serve o retículo? Eu já falei que a proteína ela é produzida nos ribossomos. Os ribossomos eles vão produzir a proteína. Assim que a proteína ela é produzida, ela vai precisar ser dobrada e vai precisar passar por uma modificação para poder ser usada. Ela vai ter que ser ativada. Toda essa ativação ela vai acontecer justamente no retículo endoplasmático rugoso. Então, vamos pensar, eu tenho um ribossomo aqui, ele acabou de produzir uma proteína. Então, sai a proteína aqui inativa, vamos pensar aqui, ó. Esse fiozinho que eu fiz é uma proteína. Essa proteína, ela não está ativa, ela está inativa. Então, você tem que ativar ela. É justamente o retículo endoplasmático rugoso que faz essa ativação. Além de produzir proteína, também o retículo endoplasmático rugoso ele produz lipídios. Quem são os lipídios? Quem são os lipídios, gente? Vocês lembram? A gente vai ter as gorduras, vai ter os ácidos graxos, vai ter os triglicerídeos. A gente pode ter hormônio também, como testosterona, como cortisol, que é o hormônio do estresse. A gente pode ter estrógeno, a gente pode ter colesterol. Tudo isso é lipídio e é sintetizado no retículo endoplasmático. Bom, eu tô falando até agora do retículo endoplasmático rugoso, que ele tem ribossomo, sintetiza proteínas. Porém, lá no começo, eu falei que a gente também tem outro tipo de retículo endoplasmático, que ele não tem ribossomos aderidos. Então, ó, esse aqui mais perto do núcleo tem os ribossomos. Esse que está mais distante, olha, eu quero que vocês olhem essa imagem e percebam que ele é contínuo. Então, a gente tem uma continuação, uma ligação, porém, a gente vai ter uma parte do retículo que não vai ter nenhum ribossomo aderido. Se tiver um ou outro, vai ser muito pouquinho. Em geral, o retículo endoplasmático liso não tem ribossomo aderido. Por isso que ele é chamado de liso. Ele é liso, sem ribossomos. Como a gente não vai ter ribossomos no retículo endoplasmático liso, a gente não vai ter nenhuma função associada à proteína. Então, a gente não vai ter síntese proteica, a gente não vai ter ativação de proteína, por exemplo. A gente só vai ter a síntese, ou seja, a produção de outros tipos de substâncias. A gente vai ter síntese de lipídio também, assim como a gente tinha síntese de lipídio lá no retículo endoplasmático rugoso. Vai ter síntese de lipídio no retículo endoplasmático liso. A gente vai ter síntese de carboidrato. Quem são os carboidratos? São os açúcares. E hormônios esteroides. Lembrando, o hormônio esteroide também é um tipo de lipídio. Colesterol, por exemplo, é um tipo de hormônio esteroide. O que mais que acontece no retículo endoplasmático liso? Aquele retículo sem ribossomo. A gente também vai ter processo de desintoxicação de alimento ocorrendo nessa organela. E a gente também tem um armazenamento de íons de
cálcio. Nas aulas passadas, a gente chegou a estudar a bomba de cálcio. Lembra que eu falei que os íons cálcio são transportados do meio intracelular, ou seja, de dentro da célula para fora da célula, via bomba de cálcio, transporte ativo? Por que a gente precisa dessa bomba de cálcio? Essa bomba de cálcio ela é ativada durante o processo de contração muscular. Então, os íons de cálcio eles estão armazenados aonde? Eles estão armazenados no retículo endoplasmático liso. Quando a contração muscular vai ocorrer, todo esse cálcio é transportado do retículo endoplasmático liso em direção ao meio extracelular, para fora da célula. Bom, falei da primeira organela, que é o retículo endoplasmático, e agora eu vou dar sequência, eu vou falar de outras organelas que também possuem membrana e que vão ser importantes para a gente, porque a gente vai discutir nas próximas aulas. Segunda organela que eu vou apresentar para vocês hoje é o complexo de Golgi ou complexo golgiense. Por que ele recebe esse nome? O complexo de Golgi ele foi descoberto por um pesquisador chamado Camilo Golgi. Se não for Camilo, o primeiro nome é parecido, mas o sobrenome dele era Golgi. E ele observou essas várias estruturas. Vocês estão vendo que o complexo de Golgi ele é formado como se fosse por vários sacos? Quando ele estava olhando a célula, ele viu esses vários sacos e ele falou que isso parecia um complexo, parecia um conjunto de estruturas. Então, ele chamou isso de complexo e, como o nome dele era Golgi, com o tempo as pessoas começaram a falar o complexo descrito pelo Golgi. Então, acabou ficando o complexo de Golgi, o complexo golgiense. O complexo de Golgi ele é extremamente importante para a célula. Por que ele é muito importante? O Golgi ele funciona como um correio. A gente pode pensar nele analogamente como um correio. Por quê? Ele é vizinho do retículo endoplasmático, estão vendo aqui? Ó, o retículo endoplasmático, nesse caso aqui na imagem tem rugoso, olha, cheio de ribossomo aderido. E o que acontece? Quando uma molécula ela é produzida, é sintetizada pelo retículo endoplasmático, pode ser tanto rugoso quanto liso, tudo isso que foi produzido vai ter que ser destinado para algum lugar. Como que é esse processo? Como que o Golgi sabe, como que o retículo, sabe para onde que ele vai mandar? Na verdade, ele despacha, ele só produz essas moléculas e despacha lá para o Golgi, que é o Golgi sim que vai receber a molécula, vai empacotar ela e vai botar uma marcação e vai distribuir para o local correto. Então, é muito similar ao correio. Você quer mandar um presente para alguém, né? Então, você vai lá, vai até o correio, vai chegar lá, eles vão empacotar para você, vão separar e vão destinar para o local certo. O Golgi faz exatamente isso. O Golgi ele faz o meio de campo. Então, a gente pode pensar num jogador de futebol também, fazer uma analogia com futebol. O Golgi ele faz o meio de campo ali entre a zaga e o ataque. Ele fica ali no meia. Então, ele vai fazer essa ligação do retículo endoplasmático com outras organelas. Todo esse processo, esse passo a passo, como que o Golgi ele recebe uma determinada substância, que pode ser proteína, que pode ser um lipídio, pode ser um lipídio como um colesterol. Todo esse processo de empacotamento, distribuição para o local correto, de destinação, a gente vai ver na segunda-feira que vem, todo esse passo a passo. Tá bom? Ainda falando sobre o Golgi, uma coisa que é importante a gente saber são as partes do complexo de Golgi. Então, a gente tem aqui uma imagem ampliada dele. Toda essa parte aqui, ó, essas dobrinhas maiores, a gente vai chamar de cisterna, tá vendo? Ó, cisterna. Então, toda essa parte maior aqui, esse meio, essa parte mais comprida, são as cisternas.
Já as bolinhas associadas são chamadas de vesículas, vesículas de transporte. Bom, e uma outra coisa que é bem importante a gente também saber sobre o Golgi é que o Golgi ele tem duas partes. Ele tem uma face cis e uma face que a gente chama de trans. Você sabe o significado de cis e de trans? Vocês têm ideia do que isso significa? Essas palavras cis e trans, elas são usadas tanto na biologia, elas são usadas na química. A gente tem alimentos, por exemplo, transgênicos. É o mesmo significado aplicado aqui. Tá tendo discussão hoje em dia sobre as pessoas trans, pessoas cis. O que significa cis e trans? Cis e trans são palavras que vêm do latim. Cis significa do mesmo lado, o igual, perto. E trans significa do lado oposto, é contrário. Então, o que a gente tem? Por que o nosso complexo de Golgi tem uma face cis e uma face trans? Lembra, cis quer dizer do mesmo lado, trans quer dizer do lado oposto. Sempre vai ter um lado do Golgi que vai estar virado para o retículo endoplasmático. Essa parte a gente chama de face cis, porque o transporte das substâncias sempre vai vir do retículo endoplasmático, vai passar por dentro do Golgi, ó. Passou. Essa parte por onde as vesículas de transporte vão chegar, por onde as moléculas vão chegar, é sempre a parte que está virada para o retículo endoplasmático rugoso. Então, é sempre a face cis. Sempre as moléculas vão entrar pela face cis e vão sair pela face trans. Trans do lado oposto, do lado contrário. Então, face cis do mesmo lado do retículo endoplasmático. Face trans está mais distante, está longe do retículo endoplasmático, está lá do outro lado. Tá certo? Isso vai ser importante lá para aula que vem, não, perdão, para aula de segunda-feira, onde a gente vai ficar falando sobre como que essas vesículas de transporte vão atravessar o Golgi. O transporte sempre é da face cis para face trans, então esses conceitos, o que é cisterna, o que é vesícula, o que é face cis e trans, vão ser bem importantes para a gente poder entender o que está acontecendo. Bom, já falei do retículo endoplasmático, que pode ser liso ou rugoso. Retículo endoplasmático rugoso com ribossomo, retículo endoplasmático liso sem ribossomo. Já foi retículo então endoplasmático. Já falei do Golgi. Lembrando que o Golgi ele é formado por cisternas, que parecem sacos. Tem a face cis e a face trans. E uma terceira organela que a gente também vai ter nas células que vão possuir membranas são os lisossomos. Os lisossomos são umas bolinhas, como eu já falei. Ó, aqui a gente tem um lisossomo fechado, como se a gente tivesse uma visão inteira dele. Se a gente cortar o lisossomo no meio, o que vai acontecer? Corta ele, você vai ver que tem essa membrana aqui, ó, que eu tô passando a canetinha. Vocês conseguem ver onde eu tô passando a caneta? Sim. Ó, tudo isso aqui que eu tô riscando, ó, tudo isso aqui é a membrana. Lembrando, o que o retículo endoplasmático, o Golgi e o lisossomo têm em comum? Eles fazem parte do sistema de endomembranas. Eles possuem membranas, tá bom? Então, os lisossomos, eles realizam a digestão de estruturas celulares, ou seja, tem várias estruturas que precisam ser destruídas, seja porque estão ficando velhas, seja porque teve algum erro na produção, então elas vão precisar ser destruídas depois de um tempo. E é justamente o lisossomo que vai fazer isso, que vai fazer essa destruição. O lisossomo, ele tem o interior dele, dentro dele, é bem ácido, então tem muitos íons hidrogênio.
Ó, e um hidrogênio é isso aqui, ó. Ó. H+. Então, ele é cheio de íon H+, dentro dele. Ele é extremamente ácido. E esse ácido que é capaz de digerir outras organelas, como mitocôndria, por exemplo, cloroplasto. Conforme as organelas vão ficando velhas, o lisossomo precisa fazer essa digestão. A gente vai ter uma aula, vai ser, sem ser nessa quarta, na outra, a gente vai ter uma aula só sobre digestão celular, que é como os lisossomos fazem todo esse processo de digestão de diferentes coisas, tá bom? Importante, dentro das células, a gente vai ter duas organelas que são capazes de destruir coisas. A gente tem os lisossomos, que em geral vão destruir organelas mesmo, são compostos por quê? Basicamente por íons de hidrogênio, então o lisossomo ele é bem ácido. Porém, a gente também pode ter uma outra organela que é responsável por fazer a destruição de substâncias, de moléculas lipídicas, por exemplo, quebrar moléculas de gordura lá dentro da célula, que são os peroxissomos. Peroxissomo é uma coisa, lisossomo é outra. Então, cuidem bastante para não confundir. Isso é questão de concurso público. Então, acontece muito em concurso trocarem lá lisossomo por peroxissomo e a pessoa acaba caindo. Então, lembra, peroxissomo, ele não tem membrana, como os lisossomos têm. Peroxissomo não recebe nada do Golgi, porque o que acontece? O Golgi, lembra que eu falei que ele funciona como um correio? Aqui tem uma imagem. O Golgi, ele vai funcionar como um correio e ele pode mandar substâncias para diferentes locais, incluindo ele pode mandar para os lisossomos. Porém, o Golgi nunca vai mandar nada para os peroxissomos. Nunca, nunca, nunca. O Golgi, ele se comunica principalmente com os lisossomos. Então, alguma coisa que vai passar do retículo endoplasmático para o Golgi, ou vai ser mandado para fora, via transporte ativo ou passivo, né? Vai ser mandado para fora da célula, ou vai ser mandado para os lisossomos. O Golgi não se comunica com os peroxissomos. E outra diferença do peroxissomo e lisossomo é que dentro dos peroxissomos a gente vai ter uma coisa muito parecida com a água oxigenada. Vocês desculpem a minha letra que é meio feia, mas só para vocês... Ó, água oxigenada é mais ou menos assim a fórmula, H2O2. O peroxissomo é uma água oxigenada modificada. Lisossomo é o quê? Lisossomo é composto por íons H+. Então, a composição dele é diferente. O peroxissomo ele é muito mais potente na hora de digerir substâncias se comparado com os lisossomos. Então, a gente vai ter duas organelas. Tem lisossomo e tem peroxissomo. Nas próximas aulas, a gente vai falar de quem? Retículo endoplasmático. A gente vai falar do Golgi e dos lisossomos. Tá certinho? Bom, a aula de hoje, ela é mais curta, é uma aula intencionalmente mais curta, porque a gente introduziu esses conceitos mais básicos, o que é cada uma dessas organelas, e agora eu quero que vocês, no finalzinho da aula, leiam esse capítulo aqui, as organelas envolvidas na síntese e degradação de macromoléculas. Esse capítulo aqui, ele vai nortear as nossas próximas 4 aulas. Então, tudo que for discutido nas próximas 4 aulas vai estar nesse capítulo. Para vocês poderem entender o que eu vou falar na aula, eu sugiro fortemente que vocês leiam esse capítulo. Como esse capítulo ele é grande e algumas pessoas podem ter dificuldade, eu também vou deixar recomendado para vocês a leitura de uma apostila que eu adicionei na nossa sala de aula virtual. É uma apostila que foi desenvolvida por professores de biologia celular da Universidade Federal da Paraíba.
É um texto muito legal, ele é um texto enxuto, porém tem tudo que vocês precisam saber, lá tem tudo que a gente vai discutir. Já está discutindo desde o começo do semestre, mas em especial essa parte de retículo endoplasmático complexo de Golgi está bem completo. É a unidade 4, das páginas 40 a 44. Então, eu sugiro fortemente que vocês façam a leitura para poder entender as próximas aulas. Importante, a gente vai aumentar o nível de complexidade a partir de agora. Então, hoje a aula foi mais fácil, na quarta-feira a gente já vai falar de síntese proteica, que não é uma coisa tão simples. Semana que vem a gente vai falar de transporte através do complexo de Golgi, vai falar de lisossomos, vai ter uma aula só sobre lisossomos, então assim, leiam, porque senão vocês podem ter bastante dificuldade de entender os conceitos. Tá certo? Alguma dúvida? Se vocês não tiverem dúvida, a aula de hoje era isso.